Debate na Band. Oferecimento limpador perfumado Casa Flor. Bem-estar que transforma. E a Ciub, há 87 anos trabalhando pelo desenvolvimento econômico de Uberlândia. Olá, uma boa noite para você. A partir de agora, a Band Triângulo transmite ao vivo para 120 cidades mineiras o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Uberlândia. Mais uma vez, o nosso jornalismo sai na frente e reforça o nosso compromisso com a democracia e com os eleitores da maior cidade do interior do estado. O debate será dividido em 3 blocos, onde todos terão oportunidade de fazer perguntas entre si. As regras aprovadas pelos candidatos previamente serão apresentadas a você, telespectador, no início de cada bloco. Vamos primeiro entender a dinâmica do debate. A disposição dos candidatos no nosso estúdio será definida por sorteio, ao vivo, a cada rodada de perguntas e respostas. E seguirá a seguinte disposição. 3 púlpitos compõem o cenário. O mediador fica no centro do estúdio. O candidato sorteado se dirige ao púlpito. A posição à direita ou à esquerda do mediador vai variar de acordo com o lado que o nome do candidato for sorteado. Do lado direito, sorteamos quem pergunta. Do lado esquerdo, quem responde. Nomes sorteados ficam fora do aquário até todos responderem e perguntarem. Todos os 9 candidatos que disputam a eleição para prefeito de Uberlândia foram convidados para este debate. Os presentes estão aqui nos bastidores do estúdio da Band Triângulo em Uberlândia, respeitando o distanciamento entre eles e as regras de segurança sanitária. Eles somente aparecem no cenário e se dirigem aos púlpitos quando o nome for sorteado. Então, vamos conhecer os candidatos convidados pela ordem alfabética. Adriano Zago, do PDT, Arquimedes Silone, do PT, Felipe Atier, do PTB, Gilberto Cunha, PSTU, Odelmo Leão, PP, Placidino Stable, MDB, Professor Edilson, do PCdoB, Tiago Fernandes, PSL, Wallace Alves, PSOL. Antes de conhecermos as regras desse primeiro bloco, é preciso registrar a ausência do candidato do PP, Odelmo Leão Carneiro. Às 19h17, a coordenação da campanha Uberlândia Sempre Forte informou que, durante a reunião para a discussão das regras do presente debate, no último dia 23 de setembro, solicitou que todos os envolvidos no debate realizassem o teste para a Covid-19. Como não foi aceita a sugestão pela maioria dos representantes dos candidatos, sendo assim, o candidato à reeleição, Odelmo Leão, se reserva o direito de não participar desse debate, na tentativa de priorizar a saúde de todos. É importante deixar claro também que na regra do debate estava previsto, no caso de ausência de qualquer candidato, o nome dele na permanência do sorteio de perguntas e respostas, e a ausência do mesmo seria mencionada. Já o candidato sorteado para debater com o candidato ausente tem 1 minuto e 30 para fazer a sua explanação. Sendo assim, vamos então às regras do primeiro bloco. Começamos já no primeiro bloco o confronto direto de ideias, onde candidato pergunta para candidato. Pergunta, 30 segundos. Respostas, 1 minuto e meio. Réplica, 30 segundos. Tréplica, 30 segundos. A ordem para perguntas e respostas será sorteada na hora pelo mediador. O candidato que se sentir ofendido pessoalmente pode solicitar o direito de resposta, que será avaliado por uma comissão da Band Triângulo. Caso seja aceito, o candidato que solicitou terá direito a usar a palavra por 1 minuto e deverá se deter ao tema do direito de resposta. Então chegou o grande momento, vamos ao primeiro sorteio para definir o primeiro confronto aqui do nosso debate pela Band Triângulo. Então o primeiro candidato que vai perguntar aqui no púlpito do meu lado direito, vamos lá, é o candidato professor Edilson. Por favor, candidato, se dirija até o púlpito do lado direito. E agora a gente vai selecionar, vamos aqui então sortear o candidato que vai responder a essa primeira pergunta. Em instantes vamos conhecer. Candidato Adriano Zago, à minha esquerda, o senhor vai responder a pergunta, lembrando a todos de casa
que o nosso ambiente é seguro, seguindo todas as regras sanitárias de segurança, e a cada novo confronto os púlpitos são sanitizados. Então, candidato, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. O cronômetro começa a contar a partir do momento que o senhor começa a falar. Boa noite, Ricardo, telespectadores. Cumprimento a Band pela tradição democrática e não me surpreendo com o candidato Fujão. Candidato Adriano Zago, como o senhor analisa a compra pelo prefeito no início da pandemia de 30 mil comprimidos de cloroquina, supostamente para curar e prevenir a Covid-19? Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Boa noite, Bagnete. Boa noite à direção da Band. Também agradecemos a abertura desse espaço democrático para falar à população de Uberlândia. Boa noite, candidato professor Edilson. A pergunta do senhor já se responde, porque logo no início ainda não havia a comprovação por parte da medicina, da Organização Mundial da Saúde, da eficiência dessa medicação, e o prefeito, antes mesmo de ter ciência disso, adquire 30 mil comprimidos que nós não sabemos ainda se eles foram distribuídos, o prazo de validade desses medicamentos. Além disso, ele tomou outras medidas que nós entendemos que não foram as mais adequadas. Ele errou muito no início da sua gestão frente a esta pandemia, trazendo um desconforto não só para o comércio, as empresas como um todo, mas para a população. Não adotou a testagem logo no início, não isolou as pessoas que foram indicadas que contraíram esse vírus. Então, sim, uma série de fatores que levaram aos números que hoje nós enfrentamos na cidade de Uberlândia, chegando aí a quase 600 mortes, lamentável. Obrigado, candidato. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Candidato Adriano Zago, além desses aspectos pelo senhor já enaltecidos, eu quero registrar o seguinte: essa quantidade de comprimidos seria suficiente para tratar, segundo o protocolo da Organização Mundial da Saúde, até 5 mil casos graves. Cloroquina não cura e não previne. Portanto, se tratou de um desperdício do dinheiro público da parte de um prefeito que declarou em suas redes: não sei mais o que fazer. Lamentável. Candidato, mais 30 segundos para a sua tréplica. Professor Edilson, como dito, ele não soube agir, ele mesmo disse num determinado momento não saber mais o que fazer relacionado à pandemia. Sofreu pressão de todos os setores, no momento eleitoral em que nós vivemos, cedeu e nós perdemos vidas por conta disso. Nós lamentamos por tudo isso. Como prefeito, adotaríamos outras medidas que não essas. Obrigado aos candidatos. Podem retornar às suas posições nos bastidores aqui dos estúdios da Band Triângulo, e a gente prossegue então com o próximo sorteio para o nosso próximo confronto de ideias aqui do meu lado direito. Então vamos conhecer o próximo candidato a formular a pergunta. Lembrando a você de casa que nesse momento do sorteio, olha só, os púlpitos estão sendo devidamente higienizados. Você vê na imagem aí. O próximo candidato a perguntar, Arquimedes. Por favor, do meu lado direito. E vamos conhecer então o candidato que vai responder a pergunta formulada. Então, aqui do meu lado esquerdo, professor Edilson, por favor, o senhor venha até o meu lado esquerdo aqui para que a gente possa começar então mais um confronto de ideias. Lembrando que o tempo estipulado começa a valer a partir do momento que o candidato se pronuncia. Professor, boa noite, por favor. Boa noite, Ricardo. Gostaria também de cumprimentar a Band pela manutenção da tradição democrática que caracteriza esta casa já há muitos anos. Professor Edilson, Uberlândia é hoje a segunda cidade de Minas Gerais em mortes e doenças. Que avaliação o senhor faz da gestão da pandemia pelo governo municipal? Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Professor Arquimedes, boa noite. Uma satisfação reencontrá-lo nesse espaço. A gestão da pandemia em Uberlândia foi errática, foi caótica.
não se fechou quando deveria ter sido fechado, se abriu antes da hora. Houve um momento em que se falou que não sabia mais o que fazer. No nosso governo, a vigilância epidemiológica será prioridade. Nós atuaremos em defesa de um SUS devidamente financiado. Levaremos adiante a proposta de que o teto de gastos com procedimentos de alta e média complexidade seja alterado. Uberlândia recebe menos do que Juiz de Fora, per capitamente falando, por conta de uma negligência que o mesmo grupo político do atual prefeito, no início dos anos 90, cometeu. Portanto, é preciso se pautar pela ciência, pelo planejamento. Saúde não é mercadoria. Nós precisamos de uma gestão pública de saúde. Tudo isso faltou, porque os resultados a que se chegou em Uberlândia decorrem exatamente dessas insuficiências numa administração que parece não levar a sério a necessidade de se tratar a saúde com uma gestão responsável, competente e pautada pelo conhecimento científico. Obrigado, candidato. Candidato, o senhor tem mais 30 segundos para a réplica. Uberlândia, infelizmente, assim como o Brasil, está entendendo que maus governos custam vidas, vidas humanas. Hoje assisti um programa em que se compara a taxa de mortalidade de Uberlândia com os Estados Unidos ou com outros maus exemplos do combate. E evita-se a comparação com a Nova Zelândia, com o Uruguai, com a Argentina, que mostraria a triste realidade da nossa cidade. Obrigado pela sua participação. Candidato professor Edilson, mais 30 segundos para a sua tréplica. Um sistema único de saúde devidamente financiado precisa encontrar no âmbito do município uma gestão pública da saúde, uma prioridade dada à atenção primária, uma expansão significativa da saúde da família. Tudo isso explica por que chegamos a esse quadro. É uma maquiagem e no nosso governo as prioridades seguirão aquilo que a ciência e o caráter público da saúde recomendarem. Muito obrigado, candidato. Os senhores podem retornar às suas posições aqui nos bastidores dos nossos estúdios e a gente segue no confronto de ideias, onde candidato pergunta para candidato. Vamos então ao próximo sorteio, definindo aqui do meu lado direito o candidato que vai formular a próxima pergunta. E você de casa segue acompanhando aí a sanitização dos nossos púlpitos, aonde os candidatos estão se posicionando. Próximo candidato a perguntar, Felipe Atier, por favor, dirija-se ao nosso púlpito do lado direito. Vamos então sortear o próximo nome que vai responder aí a pergunta formulada, candidato Odelmo Leão. No caso, como foi dito no início desse programa, as regras do debate prevê que, no caso de candidato ausente, o candidato sorteado para a pergunta tem 1 minuto e 30 para fazer a sua explanação. Candidato. Boa noite ao povo de Uberlândia, boa noite à nossa região, boa noite a você, Ricardo. Agradecer à Band por estar promovendo a democracia aqui e o momento de enfrentarmos ideias. Lamento a ausência do candidato que eu vou perguntar e quero dizer a ele que é importante nós termos a necessidade do povo de Uberlândia de saber o que acontece em nossa cidade. A pergunta que eu encaminhei a ele é o seguinte: prefeito, o senhor, no seu primeiro mandato, extinguiu a Secretaria de Habitação, colocou ela como uma seção da ação social. Quando foi o segundo, o senhor me procurou na Câmara e pediu que eu fosse ser o seu secretário de Habitação e nós fizemos 18 mil casas e apartamento. Eu assumi essa secretaria, no seu primeiro mandato o desempenho foi pífio e agora no terceiro mandato o senhor cometeu o mesmo erro, extinguiu a Secretaria de Habitação, colocou ela na ação social e construiu 0 casas e entregou 0 casas e apartamentos. Por que o senhor fez isso? Eu acho, prefeito, que esse é um erro. Eu, se fosse o senhor,
teria mantido a Secretaria de Habitação, como eu fui seu secretário, e teria feito mais casas. Se for prefeito, vou fazer 10 mil novas casas e apartamentos para a população. Vou procurar parcerias público-privadas com os terrenos da prefeitura, vou procurar a Caixa Econômica Federal com o programa Verde e Amarelo, vou buscar atrair empresas de fora que tenham um capital próprio para construir para a baixa renda. Candidato, obrigado pela sua participação. O senhor pode retornar, então, à sua posição nos nossos bastidores. Lembrando você de casa que no caso de um candidato ausente, o outro candidato sorteado para debater, ele tem 1 minuto e meio para fazer a sua explanação dentro do tema que bem entender. Então seguimos aqui então com o sorteio dos candidatos nesse primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Uberlândia. Vamos conhecer então quem vai formular a próxima pergunta do meu lado direito. Olha só, candidato Odelmo Leão, que está ausente. Então o nome dele fica aqui. Vamos sortear o próximo candidato, então, que em tese responderia a pergunta. Como temos o candidato ausente, Tiago Fernandes tem 1 minuto e meio, então, para fazer a sua explanação à vontade. O tempo começa a ser contado a partir do momento que o candidato se pronuncia. Candidato, com o senhor. Boa noite, eu agradeço a oportunidade. Me dirijo a você, povo de Uberlândia. Lamentamos, neste importante encontro democrático, não ter aqui o candidato Odelmo. Perguntaria a ele, se aqui tivesse, você, povo de Uberlândia, que sofreu recentemente por falta de água nessa cidade, indústrias que não vieram nos últimos 4 anos, nenhum empreendimento foi aprovado de grande relevância de loteamento porque nessa cidade falta água. Falta água fruto da corrupção. Falta água fruto de desvios que foram feitos em obras que deveriam atender o povo de Uberlândia e não atendem. E o pior, a obra que poderia estar atendendo, que foi inaugurada pelo então candidato à época prefeito em 2012, que ofertava mais de 2 mil litros de água por segundo, apesar de ter sido paga com seu dinheiro, povo de Uberlândia, 100 milhões de reais. Vocês pagaram, mas a obra nunca saiu do papel em parte. Resultado disso, o povo de Uberlândia nunca teve mais do que 1.500 litros de água tratada por segundo, a cidade não prospecta novas empresas, a cidade não faz nenhum tipo de apontamento. No nosso governo, a tolerância será zero com a corrupção. Nós iremos retomar o crescimento e a liderança econômica, e não só pujante que Uberlândia já teve e terá, porque nós vamos eliminar da administração pública esse câncer chamado corrupção, que tem assolado e roubado o seu dinheiro. No nosso governo, não. Candidato, obrigado pela sua participação. O senhor pode retornar à sua posição nos bastidores aqui da Band Triângulo, lembrando que em caso de candidato ausente, o outro candidato sorteado para debater tem 1 minuto e meio para fazer a sua explanação. Seguimos então com o sorteio dos candidatos aqui nesse primeiro debate com os futuros, os candidatos aí que se dispõem a assumir a cadeira de prefeito de Uberlândia. Do meu lado direito, quem faz a pergunta então, candidato Adriano Zago, por favor. O senhor pode se dirigir aqui ao púlpito à minha direita. E agora vamos sortear o candidato que vai responder a pergunta formulada. Vamos conhecer então, por favor, candidato Wallace. Se posicione aqui à minha esquerda, onde o senhor vai responder a pergunta formulada. Lembrando ao pessoal de casa que você também pode comentar os nossos debates nas redes sociais com a hashtag Debate na Band. Candidato, seu tempo de 30 segundos começa a valer a partir do momento que o senhor fala aqui no cronômetro. É com o senhor. Boa noite, candidato Wallace. Boa noite, população de Uberlândia. Candidato Wallace, no primeiro bloco eu fui questionado sobre a questão da pandemia na compra de medicamentos ainda sem eficiência comprobatória. E trazendo para o comércio, o setor de eventos é o que mais sofreu com essa pandemia. Foi o primeiro a parar e será o último a voltar. O senhor tem alguma proposta para esse segmento? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Boa noite a todos e a todas, população de Uberlândia. Eu quero primeiramente pedir licença para entrar no seu lar e me solidarizar com as 626 famílias que perderam seus entes queridos durante essa pandemia pela falta de responsabilidade dessa gestão e não só a nível de prefeitura, estadual e federal, continua essa tônica de descaso com a vida. Nós temos um programa
para recuperar a pandemia a partir de distribuição de renda e a partir de responsabilidade na avaliação da abertura do comércio. O setor de eventos realmente teve uma baixa porque muitas vezes demanda a aglomeração, e isso nós temos que trazer com vistas às potencialidades culturais da cidade para que com segurança a gente retome gradativamente a economia, proporcione renda e emprego, retomada do emprego pleno para a população, e a partir disso a gente ter com segurança a retomada gradual das atividades. Nós temos que ter em mente que nesse momento é garantir soberania e segurança alimentar, transporte e habitação, transporte gratuito, habitação digna e de qualidade, para que a população consiga se sustentar e consiga aos poucos recuperar alguma normalidade. Temos que lembrar que os 4 anos do próximo governo será todo direcionado e tomado para se recuperar desse grave problema, e com isso nós temos que ter como prioridade a vida das pessoas. Então nós queremos recuperar essa matriz cultural e essa matriz de geração de emprego na cidade. Obrigado, candidato. Candidato, o senhor tem 30 segundos para sua réplica. O candidato ausente, ele teve um olhar todo especial para as empresas concessionárias de ônibus, destinando 25 milhões de reais a essas empresas. Contra a minha vontade, diga-se de passagem. No nosso governo, nós também promoveremos estudos e ajuda a essas pessoas que mais empreendem na nossa cidade, porque eles representam, só nos últimos anos, mais de 20 bilhões para o PIB de Uberlândia, que são os comerciantes e os empresários. Obrigado, candidato. Candidato, para encerrar, o senhor tem 30 segundos de tréplica. Perfeito. Nós temos que lembrar que quem gira a economia de fato na cidade são os micro e pequenos empreendedores, empreendedores de bairro, e nós temos que dar suporte a isso através do estímulo à formação de cooperativas, a circulação de renda. Então nós queremos garantir um programa robusto de renda social, transferir capital diretamente, dinheiro diretamente dos cofres públicos para a população, tornar o auxílio emergencial uma atitude permanente, e assim, girando dinheiro no bairro e nos comércios, a gente retoma emprego e retoma renda e dignidade para a população. Muito obrigado aos dois candidatos. Podem retornar aí as suas posições dos nossos bastidores, e a gente segue com o confronto de ideias, onde candidato pergunta para candidato. Vamos sortear então o próximo candidato que vai formular a pergunta. Aqui do meu lado direito, você de casa acompanha. Enquanto isso, os púlpitos estão sendo higienizados pela nossa equipe. Próximo candidato a perguntar do meu lado direito, Tiago Fernandes. Por favor, candidato, se posicione. Enquanto isso, vamos então sortear o candidato que vai responder a essa pergunta. Eles estão sendo conduzidos aqui pela nossa equipe. Gilberto Cunha, por favor, do meu lado esquerdo. O senhor então vai responder à pergunta formulada nesse confronto aqui de ideias. Enquanto o candidato se posiciona, eu convido você também aí a acompanhar o nosso debate nas redes sociais, no YouTube da Band Triângulo e do Grupo Bandeirantes. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Gilberto, o orçamento estimado da Prefeitura do ano que vem, que será votado na Câmara, é de 3 bilhões e 300 milhões de reais. 0,03% apenas, ou seja, 910 mil, será investido para ciência e tecnologia. No governo do senhor, qual seria o investimento e a política para o desenvolvimento com inovação, ciência e tecnologia? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, esse não é o único problema, né, do orçamento apresentado, né? Aliás, ele tem muito mais defeitos, né, do que esse. Por exemplo, ele mantém, né, o processo de terceirização do serviço público, o que prejudica fundamentalmente o atendimento à população que precisa desse serviço. Não é de se estranhar que não tenha nenhuma verba, né, praticamente para ciência e tecnologia, porque esse governo, aliás, seguindo exatamente o mesmo modelo do governo estadual e do governo federal, não tem nenhuma preocupação com o processo de industrialização desse país e com o desenvolvimento de tecnologia, porque ele está comprometido com o capital, o grande capital, que é aliado incondicional, né, das grandes multinacionais, e com isso, né, nós continuamos se desindustrializando e importando, né, praticamente tudo hoje nesse país. Mas volto a insistir, a principal preocupação de um governo do PSTU vai ser em desterceirizar o serviço público. Nós vamos acabar com
fornecimento de dinheiro público para as empresas privadas e vamos estatizar desde o transporte, mas também a saúde e a educação. Nenhum centavo do dinheiro público de nossa cidade será direcionado para as empresas privadas. E com isso, nós vamos buscar melhorar significativamente o atendimento à população que precisa desse serviço. Obrigado, candidato. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Em nosso governo, nós vamos extinguir 60% dos 1.836 cargos comissionados e vamos injetar na economia do município 75 milhões de reais que queremos prioritariamente políticas públicas de desenvolvimento na área de inovação, ciência e tecnologia. O nosso governo será conhecido para dar condições a quem quer empreender nessa cidade, no Polo Tecnológico Sul, montando e construindo uma das maiores incubadoras de startups da América Latina, que será referência e colocará Uberlândia no cenário novamente. Obrigado, candidato. Candidato, 30 segundos para a sua tréplica. Bom, insistimos que é impossível se garantir educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte de qualidade para a população de Uberlândia, para os trabalhadores de Uberlândia que necessitam desses serviços e de outros, jogando dinheiro nos grandes empresários que têm como objetivo principal não o atendimento à população e sim o lucro. Por isso, uma das principais medidas do PSTU, volto a insistir, vai ser cada centavo do dinheiro público vai ser gasto diretamente pelo município com a população. Candidato, muito obrigado aos dois candidatos que retornam às suas posições aqui nos nossos bastidores e a gente segue com um confronto de ideias, onde candidato pergunta para candidato. Vamos seguir então para o próximo sorteio. O candidato que vai formular a próxima pergunta, enquanto isso você acompanha nas telas, né, a higienização dos púlpitos utilizados nesse debate. Placidino Stables, por favor, à minha direita, o senhor vai formular a pergunta e nós vamos conhecer então o candidato que vai responder a pergunta. Enquanto os candidatos se posicionam, a gente segue aqui com o nosso sorteio. Candidato Felipe Etier, por favor, à minha esquerda, o senhor então vai responder a pergunta formulada. Enquanto todos se posicionam, convido a você a acompanhar a nossa programação do Jornalismo da Band Triângulo, 7 às 8 da manhã, Bora Minas, de segunda a sexta-feira. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite, Ricardo. Boa noite, população que nos assiste. Boa noite, candidato. Candidato, nós temos no município de Uberlândia a Prodaub, Empresa Municipal de Tecnologia e Processamento de Dados. Tendo uma empresa nesse porte, em uma gestão do senhor, qual o seu projeto para usar a tecnologia da Prodaub à educação do município, trazendo assim benefícios para a população de Uberlândia, principalmente para as crianças do ensino fundamental e médio? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Boa noite, Placidino. Eu quero dizer que a Prodaub ela precisa passar por uma grande reestruturação. Hoje na vida tudo é informatizado. Uma pessoa abre o telefone, tem que marcar uma consulta médica, tem que verificar o que está acontecendo nas UAIs. É preciso, acima de tudo, nas escolas, nós temos que montar estúdios de TV, rádio e internet para as professoras fazerem transmissão para as casas dos pais, para os alunos fazerem matéria jornalística, treinarem. Nós precisamos ter uma prefeitura altamente informatizada. A prefeitura de Uberlândia, pelo orçamento da Prodaub, está na era da carroça. O orçamento da Prodaub dá pouco mais aí de 700, 800 mil reais por mês. Isso é insuficiente para fazer uma grande modernização tecnológica. Só a saúde, tudo na saúde teria que ser controlado através do sistema de informática. Os gastos, as despesas, ver como o dinheiro está sendo aplicado. O prefeito tem muito pouco relatório gerencial dos custos na prefeitura. Ele não sabe quanto gasta com médico, com remédio, com UTIs, com todo. E olha que o orçamento da saúde vai de 800 milhões esse ano. Então é muito dinheiro e para ter controle, eficiência e modernidade, seja na escola, seja na saúde, seja na prestação de serviço da prefeitura, nós precisamos de uma nova Prodaub, capaz de incorporar a tecnologia desse século, capaz de entender o que é o telefone, o que é o microcomputador, capaz de entender como as pessoas querem se relacionar à distância e rápido com eficiência e produtividade. Nós teremos uma prefeitura moderna, ágil e com energia para servir o povo através da informática. Candidato, obrigado pela sua participação. Candidato, 30 segundos para a sua réplica. O senhor que nos assiste, eu digo, eu fui presidente da Prodaub e, mais precisamente, no ano de 2014, na minha gestão, nós implantamos
o Diário Eletrônico da Educação no município de Uberlândia. E é nesse sentido que vai caminhar a minha gestão. Eu quero usar a tecnologia, a expertise dos bons profissionais da Prodaub em todas as plataformas possíveis para atender toda a população, quer seja na saúde, na educação, no transporte, no planejamento. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Candidato, o senhor tem mais 30 segundos para a sua tréplica. Olha, Procedino, em 1993, meus colegas, eu fui o primeiro a comprar um microcomputador na história no gabinete do Paulo Ferola para usar o Lotus 123. E eu fui o primeiro, acima de tudo, a colocar nas escolas municipais a informatização das escolas. Eu peregrinei para as escolas, foi em 98, naquela época fazendo a informatização das escolas, como líder do prefeito Vigílio Galás, e depois, novamente, no ano 2006, a nova informatização das escolas no século seguinte. Eu estou com isso e quero a modernização tecnológica das nossas escolas. Candidato, obrigado pela participação. Os candidatos podem retornar então às suas posições nos nossos bastidores. A gente vai caminhando aí para o final desse primeiro bloco, ainda com mais 2 confrontos, onde candidato pergunta para candidato. Vamos ao sorteio então do próximo candidato a formular a pergunta. Você de casa acompanhando atentamente. Candidato Gilberto Cunha, por favor, se posicione aqui à minha direita. O senhor é o próximo a formular a pergunta. E vamos conhecer então no sorteio o candidato que vai responder a pergunta formulada. Mais um instante só. Então, professor Arquimedes, por favor, aqui à minha esquerda, o senhor responde a pergunta. Aproveito para convidar você de casa a acompanhar a nossa programação do jornalismo da Band Triângulo, de segunda a sexta-feira, 12h30, Minas Urgente, com a Marildo Maciel. Vamos lá então, candidatos. 30 segundos para o senhor formular a sua pergunta. Senhor Arquimedes, onde o seu partido governa, onde ele tem governos estaduais, vocês implementaram a reforma trabalhista e a reforma previdenciária que tirou direitos importantíssimos da classe trabalhadora. A pergunta que eu faço é a seguinte: se o senhor for eleito prefeito, o senhor tomará medidas semelhantes, ou seja, o senhor também tomará medidas que vão atacar os direitos da classe trabalhadora? Candidato, 1 minuto e 30 para a sua resposta. Obrigado pela pergunta, professor Gilberto. Não farei reforma da Previdência porque ela não é necessária e não, pelo contrário, serei, como quando fui reitor, um parceiro dos funcionários, dos técnicos administrativos da Prefeitura para implementar o mesmo modelo de gestão participativa, democrática, ouvindo todos os meus pares, valorizando o funcionário público de carreira para que a gente possa proceder e ter grandes resultados. Foi assim com a minha gestão na Universidade Federal de Uberlândia. Aliás, alguns amigos têm me perguntado, para que você quer ser prefeito? Porque eu sinto que eu posso ser útil. Eu me dediquei a vida toda a uma carreira acadêmica e tenho mais de 20 anos de experiência em gestão pública. E, portanto, me coloquei à disposição como candidato para tentar contribuir e alavancar ainda mais o desenvolvimento da nossa cidade. Serei parceiro dos nossos trabalhadores e, com certeza, encontro-me preparado para o período muito difícil que vem pela frente, que é o período pós-pandemia. Nós teremos que cuidar, existe fome em Uberlândia hoje, existe muita gente desassistida e nós teremos que ter uma gestão municipal que, ao invés de cuidar de empresas, cuide das pessoas. Obrigado, candidato. Candidato, o senhor tem mais 30 segundos para a sua réplica. Bom, o que o candidato do PT acabou de dizer é que ele está contra as medidas que o seu próprio partido tomou. E isso, aliás, é muito importante. Mas eu queria afirmar aqui que, para nós do PSTU, a única maneira de uma cidade ser administrada verdadeiramente para atender os interesses da classe trabalhadora é se a própria classe trabalhadora governar. E é por isso que a proposta, uma das fundamentais propostas do nosso partido, é a criação dos conselhos populares. É a classe trabalhadora diretamente que vai administrar a cidade de Uberlândia. Tempo esgotado, candidato. Candidato, 30 segundos para a sua tréplica. Continuando com o nosso raciocínio, eu queria recordar a Uberlândia que, como reitor da universidade, à frente das grandes equipes que talvez seja a minha grande capacidade, pude montar, nós conseguimos, com a colaboração dos funcionários do hospital,
uma grande maioria dos quais ainda seletistas, nós conseguimos retirar o Hospital de Clínicas da Universidade da triste situação de endividamento com que nos foi entregue. E é isso que eu quero fazer agora com a saúde de Uberlândia. Obrigado pela sua participação. Os candidatos podem retornar às suas posições aqui nos bastidores dos estúdios da Band Triângulo, caminhando para o final desse primeiro bloco, com mais um confronto onde candidato pergunta para candidato. Vamos lá então, enquanto os púlpitos são higienizados, a gente então faz o sorteio dos nomes. Candidato Wallace, à minha direita, por favor, o senhor vai formular a pergunta e quem responde a última pergunta desse bloco é o candidato, por favor, Placidino Stabile, à minha esquerda aqui. Enquanto eles se posicionam, convido você a acompanhar o jornalismo da Band Triângulo de segunda a sexta-feira, 6:50 da noite, Band Cidade com Victor Albergaria. Aqui a notícia tem grife. Vamos então ao último confronto de ideias nesse primeiro bloco do primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Uberlândia. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Placidino, nós somos críticos a esse modelo de habitação que coloca as pessoas periféricas, as pessoas pobres, para morar na borda da cidade, empurrado, num lugar onde não chega infraestrutura, demora para chegar o posto de saúde, demora para chegar a educação, e a maioria são pessoas negras. É o meu povo preto que é colocado para morar nesses lugares. Qual que é o seu plano para a habitação e para resolver isso de maneira rápida, já que moradia é uma necessidade imediata e não dá para esperar? O que o MDB planeja nessa pasta? Candidato, 1 minuto e 30 para a sua resposta. Candidato, boa noite. O MDB, meu partido, é o partido, talvez hoje, um dos mais antigos em atuação até hoje no Brasil, que ajudou a construir a democracia nesse país. MDB de Ulisses Guimarães, que há exatos 32 anos escreveu a nossa Carta Magna, e nós temos, que está presente lá no meu plano de governo, nós temos várias diretrizes onde falamos de habitação, de inclusão social, principalmente na defesa dessas pessoas que justamente o senhor está me falando. E no meu governo, no nosso governo, como prefeito de Uberlândia, nós já temos um projeto que, em implantação para aprovação de um novo loteamento, é necessário que tenha transporte e saúde, escola, ou seja, todas as necessidades básicas para aquele projeto. E nós concordamos que esse pessoal não deve morar nas bordas da cidade. Nós temos que trazer para os espaços ociosos, ocupar os espaços ociosos, porque só assim nós estaremos promovendo inclusão social de verdade. Povo não pode ser visto como problema. Povo é a solução de uma cidade, de um estado e de uma nação. Essa é a nossa meta, essa é o nosso governo que queremos para a população de Uberlândia. Obrigado, candidato. Candidato, 30 segundos para a sua réplica. Uberlândia é uma verdadeira colcha de retalhos com muitos espaços ociosos em seu centro, e nós temos que aproveitar esses espaços para fazer um programa robusto de moradia que seja rápido e que principalmente subsidie o aluguel daqueles que estão na fila. Um outro ponto do nosso projeto de habitação é levar dignidade para as nossas ocupações, que são marginalizadas e criminalizadas pelos políticos da cidade, que não garantem as infraestruturas. Lá ainda falta saneamento básico, falta asfalto, falta escola e falta posto de saúde. Nós temos que regularizar as ocupações e garantir novas habitações. Obrigado, candidato. Candidato, 30 segundos para a sua tréplica. As ocupações no meu governo não serão vistas de forma diferente. Como disse na primeira resposta, povo na nossa gestão não é problema, povo é a solução. Nós não podemos admitir que em pleno século XXI ainda exista numa das maiores cidades do Brasil gente sem acesso à água, a esgoto, sem transporte, gente a Deus dará, gente à margem da sociedade. No nosso governo, povo vai ser tratado com dignidade. Muito obrigado aos candidatos que podem voltar às suas posições, e assim nós encerramos o primeiro bloco do primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Uberlândia. Vamos fazer um breve intervalo e na volta, candidato segue perguntando para candidato. Eleições 2020, olho no candidato, olho no voto. Amanhã. Hoje é o dia da galinhada. Eu quero saber como que você faz a galinhada. Qual é a melhor galinhada do Brasil? É agora que a gente vai começar a ajustar a galinhada. Ah, não tá ajustada aí? Ainda não. Eric Jacan vai provar qual é pro seu bico e ainda dar a sua receita.
Amanhã, 10h50 da noite. Você é o principal personagem de hoje, tá me ouvindo? Minha Receita, na Band. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. E Casa e Cuidado, um multidesinfetante com eficácia comprovada contra o coronavírus. Fala, amigão! Super promoção em pneus e serviços é aqui na Tonelli Velox. Pneu Aro 13 a partir de R$ 149,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 189,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 199,90. Amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 29,90 a unidade já instalado. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. Casa bem limpinha, perfume de amor, deixa a vida leve, leve como a flor. É tão bom viver assim, para todo mundo e pra mim. Do nascer da lua ao sol se pôr, casa bem limpinha é Casa Flor. Limpador perfumado Casa Flor, bem-estar que transforma. O trem do menor preço está de volta. Feijão carioca fufu legal 1 kg 4,99. Cerveja Skol 473 ml 2,79. Refresco em pó Tang 25 gramas, compre 6 e pague em cada unidade 79 centavos. Papel higiênico Mili, folha dupla leve 12, pague 11, 30 metros 11,98. Lombo suíno congelado 16,98 kg. Filé de peito de frango sadia 1 kg, oferta especial. Aproveite, o menor preço tá aqui. Esquenta Black Friday na Móveis Araxá. A promoção mais aguardada já chegou. É a sua oportunidade de antecipar as ofertas da Black Friday. Confira! Sala de jantar com tampa off-white com 4 lugares de 2.990 por 1.290 à vista. Só 1.290 à vista. Mas venha logo aproveitar. Ofertas válidas só enquanto durarem os estoques. Esquenta Black Friday é na Móveis Araxá. Somente em seus 2 endereços em Uberaba. Rua Laor Prata com estacionamento grátis e Avenida Polônio Salles em frente ao Shopping Uberaba. Hoje nós vamos aprender a falar francês. Recebam o professor Daniel! S'il vous plaît. S'il vous plaît. Croque, monsieur. Crete pra você. Bonsoir. Bonsoir. Madame e monsieur. Somos do Girão Falcones. Nós precisamos de sua doação para Hot Coffee. Le Progrès da favela de Brasil. Que tal fazer a sua doação para Gerando Falcões? Uma ONG 100% brasileira que vai impactar 1.200 favelas nos próximos 4 anos. Porque não importa de onde elas vieram. Dani, o que importa é para onde elas vão na vida. Próximo sábado. Que isso? Um grito de socorro. Ai, meu Deus, Catherine! Ele saiu pela janela. Eu não vi ninguém. Oliver, liga pra polícia e diz pra encontrar a gente no hospital. Não, hospital não, Belly, não quero. O ataque deixa a vítima traumatizada. Como pude ser tão idiota? Cat, você não tem que ficar se culpando. Viu o rosto dele, tipo de corpo, raça... Estava muito escuro. Deve ter sido um dos marginais da escola. Meus alunos não me atacariam, são bons garotos. Bons em roubar e infernizar. Não acuse eles. Conseguir provas contra o criminoso será um desafio para a equipe de investigação. Você sabe quem te atacou. Então temos uma identificação fraca e nenhuma prova. Estou de volta. Quantas vítimas se transformam em agressores? As prisões estão cheias. E sempre tem lugar para mais um. Próximo sábado, 11 da noite. Law & Order, na Band.